Queridos irmãos e irmãs, uma saudação a todos vocês. Estamos então agora no 5º domingo da Quaresma, o último domingo da Quaresma. E neste último domingo a Igreja nos oferece na liturgia o Evangelho de São João, capítulo 11, versículos de 1 a 45, que nos fala a respeito da morte de Lázaro e da ressurreição de Lázaro. Vamos ouvir. É um texto mais longo, mas ele mesmo vai nos ajudando a compreender o relacionamento de Jesus com os discípulos, com aqueles com quem ele convive, com aqueles que ama, e o relacionamento destes com Jesus. Havia alguém que estava enfermo, Lázaro, de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. Maria é quem ungiu o Senhor com um bálsamo e enxugou seus pés com os cabelos, e seu irmão Lázaro é quem estava enfermo. As irmãs mandaram avisar Jesus: Senhor, aquele a quem amas está enfermo. Ao ouvir isso, Jesus observou: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus amava Marta, sua irmã, e Lázaro. Quando então soube que este estava enfermo, permaneceu 2 dias no lugar onde estava, mas depois disse aos discípulos: Vamos de novo para a Judéia. Os discípulos disseram-lhe: Rabi, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te, e agora vais de novo para lá? Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas, se caminha de noite, tropeça, porque lhe falta a luz. Dito isso, acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se dorme, vai ficar curado. Jesus falara da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que ele estivesse falando do sono. Jesus então falou abertamente: Lázaro morreu, e por causa de vós, a fim de que creiais, eu me alegro por não ter estado lá, mas vamos até ele. Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos também nós para morrermos com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado há 4 dias. Betânia ficava perto de Jerusalém, cerca de uns 15 estádios, e muitos judeus tinham ido consolar Marta e Maria pela morte do irmão. Logo que Marta soube da chegada de Jesus, foi ao encontro dele, enquanto Maria ficou sentada em casa. Marta então disse a Jesus: Senhor, se estivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mesmo assim, eu sei que quando pedires a Deus, Ele te concederá. Jesus respondeu: Teu irmão vai ressuscitar. Marta disse: Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Então Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que tenha morrido, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês isto? Ela respondeu: Sim, Senhor. Eu creio firmemente que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que vem ao mundo. Tendo dito isso, ela foi chamar Maria, sua irmã, e lhe disse baixinho: O Mestre está aí e te chama. Ouvindo isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus ainda estava fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta o encontrara. Os judeus que estavam com Maria na casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, pensando que fosse ao túmulo para chorar. Maria foi então ao lugar onde estava Jesus.
Quando o viu, caiu a seus pés e disse-lhe: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, bem como aos que estavam com ela, comoveu-se profundamente no espírito e ficou conturbado. Ele perguntou: Onde o pusestes? Responderam: Vem e vê, Senhor. Jesus chorou. Os judeus então disseram: Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? Jesus, outra vez comovido interiormente, foi até o túmulo. Era uma gruta fechada com uma pedra. Jesus disse: Tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, é o 4º dia. Jesus respondeu: Não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus levantou os olhos ao alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falo assim por causa da multidão ao meu redor, para que creia que tu me enviaste. Dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O que estivera morto saiu, com as mãos e os pés atados, com faixas e um pano em volta do rosto. Jesus então disse-lhes: Desatai-o e deixai-o ir. Muitos judeus que tinham ido à casa de Maria, tendo visto o que Jesus fizera, creram nele. Este trecho do Evangelho de São João, colocado para nós no último domingo da Quaresma, nos alerta. Jesus Cristo é Senhor da vida, não dos mortos. A ressurreição é Jesus Cristo. Se cremos em Jesus Cristo, nós também cremos que iremos ressuscitar. Não há possibilidade de crer em Jesus Cristo e achar que a vida termina na sepultura. Jesus Cristo, com a sua ressurreição, abriu para nós as portas da eternidade. De modo que, como discípulos, nós também iremos ressuscitar como Cristo e viver na glória eterna. Que esta Semana Santa que vamos iniciar no próximo domingo, com o Domingo de Ramos, nos inspire cada vez mais e nos faça aprofundar essa pertença a Cristo. Morremos com Cristo no batismo e ressuscitamos com Ele para a vida eterna.